O aterro sanitário de Cacoal, em Rondônia, está sendo desativado após 2 anos de funcionamento. Desde a segunda-feira, o lixo recolhido está sendo levado ao município de Novo Horizonte, a 90 quilômetros de Cacoal. O motivo do deslocamento é a degradação ambiental da área onde são depositados os dejetos, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O município receberá os dejetos de Cacoal por um tempo aproximado de 90 dias, quando o aterro sanitário projetado para Pimenta Bueno, a 40 quilômetros de Cacoal, deve estar em funcionamento. E o Ministério do Meio Ambiente faz balanço do desmatamento na Amazônia. Vamos a Brasília com Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. O balanço anunciado hoje pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, contém dados dos últimos 12 meses coletados em toda a Amazônia Legal. Nesse período, a região perdeu 2.049 quilômetros quadrados de floresta. Apesar disso, a taxa de desmatamento ficou abaixo do que vem sendo observado nos últimos anos. De julho de 2011 a agosto deste ano, foi registrada a redução de 23% nas áreas desmatadas na Amazônia Legal, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, todos os estados indicaram queda na taxa de desmatamento, com exceção de Roraima, que apresentou aumento de 218%. Maranhão, Amazonas e Pará foram os estados que mais se destacaram na redução. Os números são otimistas e indicam tendência de queda, mas é necessário sempre inovar para combater o desmatamento ilegal. Nós mudamos a estratégia usando mais inteligência, chama a atenção que o IBAMA é membro do Sistema Brasileiro de Inteligência, tá? Ele passou a ser membro do Sistema Brasileiro de Inteligência, e nós estamos usando uma estratégia, outros mecanismos, no contexto da estratégia de fiscalização, que não é feita só pelo IBAMA. Tem parceria com os estados, mas tem parceria com órgãos federais importantes, como a Polícia Federal, como a Agência Brasileira de Informação, como a Força Nacional de Segurança, a Polícia Rodoviária Federal. As inteligências desses órgãos todos trabalham juntos com o IBAMA para a gente proibir o desmatamento. Para auxiliar na fiscalização e conseguir maior precisão nos dados sobre o desmatamento, será lançado no fim deste ano um novo satélite. Hoje nós estamos, digamos assim, só conseguimos enxergar áreas desmatadas acima de uma certa área, né? Com a nova tecnologia, né, essa área cairá substancialmente, né, do que nós podemos ver. Então, a resolução com que nós vamos conseguir chegar em fenômenos de desmatamento aumentará muito com essa tecnologia do Cibers 3 e 4. O assunto agora é política. Hoje foi mais um dia tranquilo na Câmara dos Deputados. Você vê nas imagens como estava o plenário por volta das 4 da tarde. O recesso chegou ao fim, mas as votações ainda não foram retomadas por falta de consenso em relação às medidas provisórias que trancam a pauta e que, por isso, precisam ser votadas o mais rápido possível. As 4 MPs que estão em votação, 2 delas têm consenso absoluto. A que trata mais sobre as secas, a situação de catástrofes de secas e cheias em alguns estados do Brasil. Quanto a essa, eu acho que não tem problema, mas tem 2 que é motivo de polêmica nelas, no texto da MP. A que trata da expansão do ensino infantil no Brasil, para atender o programa Brasil Carinhoso, que está inserido no texto da medida provisória também o RDC, Regime Diferenciado de Contratação, que foi adotado para as obras da Copa do Mundo e para as obras do PAC, e que também agora se pretende estender para a educação como um todo. Então, neste ponto, a oposição não fecha, não aceita e vai para o embate. E a outra é a do Código Florestal, né, que nós temos que corrigir aquilo que foi motivo do veto presidencial. E neste aspecto também a briga com a bancada ruralista é muito forte. Além da falta de entendimento, o que também atrapalha o andamento das votações é um impasse entre governo e oposição por conta do não cumprimento de um acordo firmado antes do recesso, em que o governo se comprometeu a liberar dinheiro para as emendas individuais apresentadas pelos deputados. O presidente da Câmara, juntamente com o líder do governo na casa e a ministra de Relações Institucionais, estão trabalhando nos bastidores para contornar esse problema. E começou hoje no Supremo Tribunal Federal o julgamento do Mensalão.
38 réus, incluindo deputados, ex-parlamentares e um ex-ministro, são acusados de envolvimento em suposto esquema de pagamento de propina a políticos do Congresso Nacional para votarem a favor dos projetos do governo no início do primeiro mandato do ex-presidente Lula. Enquanto lá dentro os ministros confirmavam que todos os réus serão mesmo julgados pelo Supremo, do lado de fora, manifestantes bem-humorados pediam a punição dos acusados. Esse será um dos julgamentos mais longos e importantes da história do STF. Deve durar pelo menos um mês. Nesse período, a segurança seguirá reforçada nas áreas interna e externa do prédio. Esses são os destaques desta quinta-feira. Uma boa noite a todos e até amanhã, Tânia. A Federação Nacional dos Jornalistas está solicitando aos sindicatos estaduais que participem em Brasília no período de 7 a 9 de agosto do esforço concentrado da categoria para pressionar os senadores a votarem a PEC 33, que restabelece a exigência do diploma de jornalista para os que trabalham na mídia. A maioria dos acidentes com a rede elétrica é provocado por falta de conhecimento ou desatenção de quem está utilizando a energia ou trabalhando próximo à rede elétrica. Para evitar choques e incêndios, é preciso solicitar uma ligação junto à concessionária de energia. As ligações regulares estão por todo lugar, principalmente no comércio informal, e o risco de acidentes é grande. Na realidade, eles estão arriscando não somente a vida deles, fazendo essas ligações, mas arriscando terceiros, inclusive os próprios consumidores dos produtos que eles estariam vendendo como ambulantes. Somente na região metropolitana de Belém existem cerca de 180 mil ligações clandestinas. A concessionária de energia orienta e fiscaliza. Contudo, os acidentes acontecem. Na última semana, um menino de 12 anos morreu em Salinas, no nordeste do Pará. O garoto estava na praia quando encostou num carrinho de lanche e recebeu um choque elétrico. A descarga de energia foi tão forte que o menino sequer chegou vivo ao hospital. Em todo o Pará, são 250 mil ligações irregulares. Qualquer pessoa que faça uma ligação direta na rede, essa pessoa que executa, ela já corre o risco, até porque é comum eles fazerem isso várias vezes, né? Então, geralmente, ele coloca a ligação e tira todo dia. E essa ligação é feita com cabos inadequados, geralmente, quase que a grande totalidade não tem conexão sendo feita na rede. Museu da Amazônia, coordenado pela Universidade Federal do Amazonas, realiza palestras sobre a participação dos índios na sociedade. O repórter Paulo Bahia tem as informações. Você sabe o que é o protagonismo político? Então, essa palavra um pouco complicada, quem vai explicar para a gente é a professora Maria Helena. Professora, o que seria isso? O protagonismo, no meu caso, da fala de hoje aqui no MUSA, é o protagonismo político indígena. Ou seja, depois de uma política indigenista, tutelar, protecionista de forma não participativa, hoje há uma tendência internacional e agora do Estado brasileiro de contemplar a participação indígena. Protagonismo é esse exercício do cidadão, no caso da minha palestra de hoje, do indígena, na sua própria definição de políticas públicas, de execução de ações públicas e também de monitoramento. Então, o protagonismo indígena, no meu caso aqui da palestra, é para reforçar de que os indígenas são contemporâneos, eles não são do passado, não fazem parte dos nossos antepassados que a gente só lembra exoticamente. Mais do que nunca, na Amazônia, os indígenas estão presentes e fazendo a história conosco aqui. Protagonizam, portanto, a história da Amazônia e a sua própria história. É uma forma de incluí-los no dia a dia, no cotidiano da sociedade em si, e mostrar que eles fazem parte dessa sociedade contemporânea. Incluídos eles já estão, a gente que não reconhece. O protagonismo hoje é o reconhecimento a partir da Constituição de 88, de leis internacionais como da Convenção 169 da OIT, e mais do que nunca você vê as políticas públicas tendo que consultar os indígenas. Nem sempre isso é feito, mas sem dúvida nenhuma, hoje você não faz nada sem dar voz aos indígenas. E se fizer, vai ter consequências negativas e tem muita gente de olho para cobrar esta forma de se comportar que não é digna da Constituição de 1988. Obrigado, professora. Lembrando que essa palestra e outras você pode acompanhar no endereço que aparece na sua tela.
Paulo Bahia, para o Jornal da Amazônia. Obrigada pelas informações, Paulo Bahia. Em instantes, a 9ª jornada de iniciação científica é realizada pela Embrapa da Amazônia Ocidental. Voltamos já já, mas em Manaus são 21h33.